A paz do Senhor, meus irmãos. Deus possa estar abençoando a cada um neste dia. Conforme o nosso pastor pediu, eu estou iniciando hoje aqui uns vídeos de pré-aula, né, para que venha ajudar os irmãos, os professores da escola a ministrarem a aula na escola bíblica dominical. E nós vamos começar hoje pela lição de número 10, e vai falar sobre Sofonias, o fim está próximo. Então, o que eu vou procurar fazer aqui? Trazer destaques dentro de tudo que a lição vai falando, para que os irmãos levem para a aula. Aqui, tudo que eu vou falar são sugestões do que os irmãos podem usar durante a aula, mas o irmão fique à vontade para seguir a inspiração que o Espírito Santo lhe der, para falar com os alunos durante a aula, sabe? Mas eu vou procurar aqui trazer assim, como se eu fosse dar aula, né? O que eu abordaria, o que eu traria ali na lição, para que a gente ganhe tempo e não precise ler tudo que está sendo falado, tudo que está escrito na lição. Então a aula fica um pouco mais dinâmica. Então é isso que eu vou procurar trazer aqui para os irmãos. É uma pré-aula para que a gente possa sugerir, dar ideias, dar mais subsídio para os irmãos aí na hora de dar aula na escola bíblica. E assim, primeira dica que eu queria dar para os irmãos é que os irmãos pudessem ver essa lição no vídeo, o foco da lição, vem na própria revista. É só o irmão colocar a câmera do celular aqui no QR Code, ele já vai abrir e vai ter um resumo também que ajuda bastante na hora de dar aula. Quanto mais coisas a gente procurar, estudar a lição, estudar os comentários, estudar outros pastores, outros professores dando a aula, nos ajuda a melhorar a nossa aula, dar mais ferramentas para que a gente possa ali trazer uma aula mais dinâmica, com mais informações, para que a aula fique melhor, amém? Então fica aí essa introdução, para que a gente saiba que daqui para frente a gente vai estar fazendo esses vídeos. Eu vou procurar sempre estar colocando às segundas-feiras, para que os irmãos tenham tempo de assistir, de se preparar para o outro domingo. Então, assim a gente vai procurar fazer, se assim o Senhor permitir, daqui para frente. Então hoje a gente vai começando a falar sobre o livro de Sofonias. Então, já na introdução, eu gostaria de destacar para os irmãos os verbos, né? Sofonias pregou a necessidade de buscar o Senhor e também transmitiu esperança e salvação para os remanescentes. Então, já na introdução, a gente já vê uma ideia do livro. Sofonias, ele prega, ele insiste, ele fala sobre o que Deus estava passando, o que Deus estava sentindo e as consequências disso. O povo tinha se afastado, Deus está cobrando retorno e está avisando: se não voltarem a me buscar, eu vou trazer juízo. E ao mesmo tempo, aqueles que me buscarem, aqueles que se arrependerem, eu vou trazer salvação, redenção, esperança, mesmo no meio do caos. Eu vou poupar esse povo que se mantiver fiel a mim. Então, na introdução, a gente já entende a visão e o que Sofonias vinha trazer nesse livro. Aí, entrando no capítulo 1, a gente já vai ver o cenário da mensagem do profeta Sofonias. A gente vai perceber que o povo se afastou de Deus. Sofonias está pregando para o povo ali do Reino do Sul, nos dias do rei Josias. E a gente vai perceber que porque o povo se afastou de Deus, eles começaram a ser oprimidos por outras nações. E aí, por causa disso, as nações que oprimiam levavam seus maus costumes, levavam suas idolatrias, levavam seus maus costumes de tratar com seus deuses de pedra. E aí isso foi contaminando Israel. E a gente percebe o quê? Que quanto mais a gente se afasta de Deus, mais vulnerável a gente fica ao meio que nos envolve, que é o meio que? O mundo. Então a gente destaca isso para o aluno, que é a necessidade que o crente tem de a cada dia se aproximar mais de Deus, se buscar mais, se encher mais,
porque senão a gente fica vulnerável e começa a se acostumar com coisas que o mundo faz, com a idolatria, com a violência, com os maus costumes, com os erros, e aí por causa disso a gente vai se contaminando. E é isso que aconteceu aqui no capítulo 1 da lição, onde o cenário que Sofonias encontra, o povo estava contaminado com as práticas e costumes idólatras do povo que os cercavam. E aí a gente vai avançando no 1.1, o que a gente pode destacar? O nome de Sofonias, no seu original, ele quer dizer o quê? Escondeu, ocultou para proteger. Veja que interessante, Deus usa um profeta para profetizar dentro de um caos total que o povo vivia, e o nome do profeta é ocultou, protegeu, escondeu. Ou seja, Deus está falando, olha só, se vocês ficarem comigo, se vocês me buscarem, mesmo que a maioria esteja fazendo errado, eu, Senhor, vou esconder, vou proteger, vou ocultar, vou guardar, vou botar vocês debaixo da minha mão e vocês não vão sofrer as consequências do meu juízo que eu vou mandar sobre aquela maioria ímpia. Então é interessante destacar isso na aula. Assim como o Salmo 91 vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habita onde? No esconderijo, ou seja, quem está com Deus, quem anda com Deus, ele pode viver num cenário caótico, mas o Senhor o esconde, o guarda, o livra, o protege, o sustenta. Aí a lição vai trazer também o destaque do Salmo 27, versículo 5, onde vai dizer, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Ou seja, diante de tudo que está acontecendo no mundo nos dias de hoje que a gente vive, se nós mantivermos fiéis ao Senhor, Ele vai nos colocar sobre a rocha, firmar os nossos pés e nos guardar. E aí isso a gente precisa destacar para o povo, que por pior que seja, aqueles que são fiéis serão guardados e remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo nosso Deus, porque Deus ele é justo, Ele sabe fazer a diferença entre o ímpio e o justo. E aí a gente finaliza aqui o 1.1 e a gente precisa passar para o aluno ponto de partida da lição. Viver longe de Deus é viver seu iminente juízo, mas quem vive perto de Deus é viver o seu constante cuidado. Então guarde isso aí e passe para o seu aluno. Nessa parte é um dos destaques que eu traria. Aí aqui a gente vai já para o tópico 1.2, a mensagem do profeta, onde ele vai trazer uma mensagem de arrependimento para o povo de Judá e para a liderança. Aqui é interessante, Sofonias era um homem da linhagem real, era um profeta que tinha acesso aos líderes, aos cabeças de Israel. Mas quando ele vai profetizar arrependimento, quando ele vai profetizar juízo, Sofonias ele não se inclina para um lado ou para o outro. Sofonias ele prega a mesma mensagem de arrependimento, de juízo para o povo mais simples, ele prega também para a liderança. Isso nos mostra o compromisso que Sofonias tinha com Deus. Sofonias não se preocupou em falar, para os meus amigos da linhagem real, eu vou passar pano, mas para os pobres que ficam lá embaixo no povo, eu vou sentar o cajado. Então isso para a gente é interessante. Nós precisamos profetizar, nós precisamos levar a palavra do Senhor de igual forma para todos, mensagem de juízo, para quem é ou para quem não é. Para qualquer pessoa que Deus nos mandar falar que está no erro, a gente tem que falar que está no erro, seja do liderança, seja do membro. Mas também, se Deus mandar mensagem de misericórdia, seja para a liderança ou seja para o membro, nós precisamos ter compromisso com Deus, independente de ser parente, independente de ser conhecido, amigo. Se Deus mandou falar, fale conforme Deus mandou fazer, porque é assim que você honra o Deus que te enviou. E é interessante porque lá vai continuar dizendo, Sofonias denunciou as injustiças que estavam entre a liderança e em determinados grupos do povo, e também para outras nações.
Ou seja, Sofonias profetizou para todo mundo a mesma mensagem. Quem se afasta de Deus, Deus vai mandar juízo. E aqueles que são fiéis, Deus vai guardar, proteger, colocar na rocha, vai prosperar mesmo no ambiente difícil. Então guarde isso. Sofonias, ele prega para todas as classes sociais, para todo Israel e para as nações que estão do lado de fora. Só que o foco é para Israel, porque Israel é que tinha a responsabilidade de ser o povo de Deus e ser o diferencial entre as nações. Israel foi chamado para levar as boas novas de salvação para os povos de volta, os povos idólatras. Mas ele se contaminou, em vez dele levar, ele que trouxe. Isso não podemos deixar acontecer. Deus, ele espera que a gente leve a sua palavra e não se contamine com as coisas que estão lá fora. Por isso a gente tem que se manter cada dia mais fiéis, como falei no início. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais longe do meio em que você vive, mais distante das podridões, das contaminações do mundo você vai estar. E aí, avançando, a gente vai para o tópico 1.3, onde ele fala sobre a justiça e a esperança. E aí a gente percebe que Sofonias ele vai pregar. Olha, vocês estão muito afastados de Deus, vocês não estão tendo compromisso, vocês não estão cumprindo a lei de Moisés, tem muita injustiça, muita violência, vocês estão totalmente contaminados pelas práticas do mundo que o cercam. Mas é o seguinte, vai vir juízo. Mas eu tenho uma palavra de esperança para aquele remanescente fiel, para aqueles que não se contaminarem, ou para aqueles que se contaminaram, mas se arrependeram e deixaram a prática do pecado. Para esses eu tenho uma mensagem de esperança, ou seja, mesmo para aqueles que se voltassem para o Senhor, havia uma mensagem de esperança. A promessa era de que os remanescentes veriam o fim de seus opressores e a partir disso teriam um recomeço que os permitiriam viver de modo diferente, com uma nova configuração social, livre das influências de outras nações. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: Deus vai limpar, Deus vai trabalhar, Deus vai trazer o fogo sobre o povo e no final aqueles que se sobreviverem a esse juízo, aos que vão sobreviver, aos que estão escondidos, como falei lá no início, esses vão sobrar. E para esses que sobrarem, eu tenho as bênçãos, eu tenho a cidade santa, aquela cidade purificada. Essa é a palavra para Sofonias e para nós, meu. Muitas das vezes a gente está no meio da injustiça, no meio dos pecadores, no meio do erro, e a gente não vê nada acontecer no momento. E muitas das vezes a gente vai desanimando, porque a gente vê pessoas fazendo coisas erradas e não acontece nada. Mas o que Sofonias está falando assim é o seguinte: não fique olhando para esses. Olhe para você, para a sua comunhão com Deus. Se preocupe em viver com Deus de forma adequada, porque na hora certa o Senhor vai queimar os ímpios, vai tirar os pecadores do meio do povo e vai deixar somente aqueles fiéis. E quando será isso? Lá na cidade santa, quando Deus levar a gente para o céu, aonde vão entrar aqueles que são limpos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aonde não tem mentira, aonde não tem adultério, aonde não tem lascívia, aonde não tem pecado. É esse remanescente. Entenda, aqui no mundo, no caos, Deus protege, abençoa e guarda no seu esconderijo. Mas vai chegar um momento que Ele não vai precisar mais nos esconder, porque Ele vai levar a gente para um lugar melhor, para um lugar santo, onde os mentirosos, onde os cães, onde os traidores, onde os infiéis, esses não vão entrar, esses não vão participar. Então é aí que Deus vai nos guardar e nos levar para a cidade. Aí nessa cidade não vai precisar mais nos esconder, nós vamos viver livre, nós vamos viver bem, porque a cidade vai ser limpa dessas pessoas que não criam, que não concordam com a palavra do Senhor, que não adoram o Espírito em verdade. Então assim a gente fecha o capítulo 1, aonde a gente vai ver lá no Ensinei Que. E aqui vai uma dica: você pode pedir para um dos alunos ler esse final aqui, porque traz uma amarração de tudo que foi falado e prepara para o capítulo que vem seguinte. Então você vê um aluno que chegou cedo, um aluno que sempre participa, pede, leia por favor o Ensinei Que, essa lacuna que fica na revista.
E aí ele vai dizer, é um povo que opta por viver longe dos preceitos de Deus, está fadado a viver sob seu iminente juízo, mas também pode encontrar em sua misericórdia alívio e esperança. Ou seja, para aqueles que se arrependem, encontra misericórdia, mas para quem não, em um juízo e vem o castigo eterno. Amém, meus irmãos? Então aqui a gente finaliza o capítulo 1. No capítulo 2, a gente vai ver a ira de Deus sobre Jerusalém. Quando a gente vai ver Sofonias falando, ele vai falar sobre os remanescentes a quem Deus traria de volta da Babilônia para Jerusalém depois do exílio de 70 anos. É interessante porque ele vai falar sobre a ira. Agora ele está dizendo é o juízo mesmo. O que Deus vai fazer, o que Deus vai trazer para essas pessoas que não se arrependeram. E aí ele destaca que mesmo durante a ira, Deus está cuidando daquele povo fiel, dos remanescentes. E aí o que acontece? O remanescente, ele também foi para o cativeiro. A Babilônia invade, destrói toda a cidade, mata muita gente, mas existem pessoas fiéis ali, misturadas naquele povo que sobra vivo, que eles são levados para o cativeiro. Mas o Senhor está dizendo, vocês vão, mas vão voltar. Eu vou levar vocês, vou guardar vocês lá, porque Israel está destruída, não tem como mais viver em Israel. Então não é uma injustiça, eu permaneci fiel e fui para o cativeiro. Não é injustiça de Deus. O cativeiro Deus está usando para justamente esconder e proteger esses remanescentes. O povo pecador, idólatra, já morreu na espada de Nabucodonosor, já foram destruídos no incêndio, na destruição, mas alguns ainda sobram, vão para o cativeiro, vão ficar lá. Mas os remanescentes fiéis, eles vão voltar depois de 70 anos. É isso que Sofonias está dizendo. E faz correlação com o que Jeremias fala. Porque Jeremias diz, eu vejo um cesto de figo bom e figos maus. Os maus vão ser destruídos, não dá nem para comer. Mas os bons vão prosperar, vão multiplicar, vão crescer. Esse remanescente, eles têm bênçãos dentro do cativeiro, meu. Eles são prósperos, eles se fecundam, eles vão ter filhos, e depois de 70 anos, eles voltam para Israel, e alguns nem quiseram voltar, ficaram lá porque já tinha estabelecido a vida lá. Então você percebe que mesmo no caos, mesmo nesse mundo difícil, mesmo nesse Brasil que está com um governo que a gente não concorda, um governo difícil, se nós nos mantivermos fiéis ao Senhor, a gente vai ser abençoado em nome de Jesus nesse momento mesmo, nesse ambiente difícil, onde está tudo, os preços tão caros, onde as pessoas fazem e não acontece nada, onde os corruptos parece que estão ganhando. Não olhe as circunstâncias que está à volta. Se mantenha fiel, porque as bênçãos do Senhor vêm mesmo no ambiente difícil. E na hora certa Ele vai nos tirar e levar para um lugar melhor, vai nos abençoar, e na hora certa Ele vai nos livrar e nos guardar e nos levar para um lugar santo. Amém? Então é isso que Sofonias está falando. E aí ele avança. 2.1, a ira do Senhor. Aí vai ser o momento mesmo, dia do Senhor, a ira do Senhor, é tudo sinônimo. E aí ele vai dizer o que vai acontecer. É um momento de indignação, de angústia, de desolação, de escuridade, onde Deus vem como juiz mesmo. Aqui não há misericórdia. Deus vem para matar mesmo, para destruir esse povo, porque ele já avisou e eles não se dobraram, e Deus vem para fazer juízo. Então aqui o juízo vem para aqueles que viveram no pecado e se voltaram para Deus, mas também para os indiferentes. É interessante esse tópico 2.1, destaque isso para o seu aluno, que tanto aqueles que praticam o pecado, quanto para aqueles que são coniventes com o pecado, o juízo de Deus vem para essas duas classes de pessoas, em que até Romanos ele vai falar sobre isso, porque tem os pecadores que fazem a marca ali, que praticam o pecado, mas existem as pessoas que consentem, que não falam, que não alertam, e para esses vai vir juízo também. Então você destaque isso para o seu aluno, que é isso que está aqui no tópico 2.1.
E aí depois no 2.2 a linha de raciocínio é a mesma. Ele vai falar sobre o que Deus vai fazer, o dia do Senhor, a ira do Senhor, é tudo momento de juízo mesmo. Aqui Deus ele tira a capa da misericórdia e vem mesmo para destruir mesmo o pecador, o ímpio, vai cumprir o que a palavra diz tudo sobre o ímpio. O ímpio vai perecer, o ímpio não vai permanecer na congregação dos justos. São as pessoas que não se arrependem, são os soberbos, que erram e não têm coragem de admitir o erro, não têm humildade de entender que é falho e pecador e pedir perdão. Eles vão ser destruídos na ira do Senhor. Mas entenda bem, e é bom destacar isso para os nossos alunos, que sim, existe um dia específico, provavelmente na batalha final, no juízo final, onde Deus vem para destruir tudo, os anticristos, aquele pessoal todo que destaca lá em Apocalipse. Mas a gente precisa entender que o dia do Senhor ele vem individualmente também para os pecadores. São as pessoas que morrem cedo, que são destruídas, são os pecadores que não se arrependem e morrem. O dia do Senhor chegou para eles. Da mesma forma que a gente aguarda o arrebatamento da igreja, um dia específico, onde toda a igreja será levada, lavada e remida, os que são fiéis, o dia do arrebatamento também pode vir individualmente. Ou seja, quando Deus leva um homem de Deus, uma mulher de Deus, eles foram arrebatados. Eles morreram e foram para... O dia do Senhor do arrebatamento chegou individualmente para ele. Então a gente tem que estar preparado para ele em grupo ou para ele individual. E o juízo é a mesma coisa. Existe um dia do juízo do Senhor, do dia do Senhor, mas vai ter... Nós precisamos pregar para que as pessoas não sofram esse dia individualmente. Então não é assim, vou esperar a situação fechar para me arrepender. Não. Cada dia é um dia de arrependimento, porque a ira do Senhor vem sobre os ímpios, sobre os pecadores, no momento que Deus quer. E aí aqui, Sofonias vai dar o texto base dele, que é Sofonias 1, versículo 4. O grande dia do Senhor está perto, e se apresenta muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Então destaque isso para o teu aluno aí. Aí aqui no comentário ele vai dizer, significam as consequências, a abrangência do conjunto de ações justas e poderosas de Jeová para tornar a congregar a si todas as coisas no dia do Senhor. Ou seja, quando Deus vier com juízo, quando Deus vier com a ira, não são atitudes levadas pela ira, não, são atitudes justas que Deus vai fazer. Para quê? Para tirar o podre, para tirar o joio, para tirar aquilo que não presta, para depois ele congregar tudo que está limpo. Ou seja, assim como o ouro é provado no fogo, a humanidade vai ser provada no fogo também. Porque quando você coloca o ouro no fogo, ele derrete para que as impurezas possam ser extraídas. A impureza sai e sobra só o ouro fino, o ouro puro. Então isso Deus vai fazer para quê? Para que fique aquele remanescente que é fiel mesmo, que é o povo que gosta, que ama do Senhor, que resistiu, que prevaleceu, que abriu mão da carne, do seu braço, da sua inteligência para viver na dependência do Senhor. É esse povo que vai receber a recompensa de viver na cidade santa, com as vestes transformadas. É esse povo, é eu e você. Para a honra e glória do Senhor nós estaremos lá. Se mantenha firme, se mantenha fiel. Não deixe aqueles que estão à sua volta, que estão no pecado, estão perdidos, estão enganados, caíram no canto da serpente, começaram no espírito, mas terminaram na carne. Não deixe eles te influenciar. Comece a ser influenciado por aquele que não tem pecado, por aquele que nunca errou, por aquele que é perfeito, o que era, o que é e o que há de vir, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja sempre influenciado por Ele. Não deixe as circunstâncias te influenciarem, te sujarem. Pense na recompensa, meu. Eu sei que é desanimador você ver pessoas grandes, pessoas do altar, pessoas do governo, pessoas na liderança errar, são corruptas, pecam e nada parece que acontece, mas não se influencie por ele. Olhe somente para Cristo. Siga e prossiga para o alvo que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então destaque isso para o teu aluno. Vamos avançando. Capítulo 2.3. Restauração e alegria, como eu estou dizendo. Depois que Deus limpar, destaque isso para o seu aluno.
É a hora da recompensa, é aqui que dá força para o crente continuar caminhando. Sofonias ele vai dizer, ó, as últimas palavras de Sofonias são que os que amam o Senhor podem confiar nele, mesmo quando não puderem confiar em mais ninguém. Guarde isso no teu coração. Seja fiel ao Senhor, porque Ele é fiel. Na hora certa Ele vai trazer recompensa, Ele vai te abençoar, Ele vai levar a gente para o céu. Ele tem uma cidade preparada antes mesmo na fundação do mundo. O céu, as muitas moradas, as mansões celestiais estão lá nos esperando para aqueles que se mantiverem fiéis. Não deixe as circunstâncias te desanimar. Pense na recompensa. É isso que dá força para o corredor continuar na maratona. Ele olha, vê o cansaço, a perna treme, tudo dói, mas ele lembra que está chegando a hora que vai ver a linha de chegada, o pessoal fotografando, as pessoas aplaudindo, e é essa recompensa que ele foca para conseguir terminar a maratona. Então a gente precisa focar nisso. Pense, Deus está com um lugar preparado lá no céu para a gente. Vai chegar o momento de nós entrarmos pelas portas celestiais. E aí, quando estivermos com Ele lá, aí nós vamos julgar e observar o castigo do ímpio. Guarde isso. O Salmo 91 ele vai dizer: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Quando a gente estiver lá no céu e nós descermos nas nuvens junto com Cristo para julgar as nações, aí você vai ver a recompensa dos ímpios, daqueles que debocharam, daqueles que não quiseram nada com Deus. Você vai ver e vai contemplar a recompensa dele. E aqui no dia a dia também, que você já tem visto muita gente padecendo aí porque se afastou do Senhor. E aí, para a gente finalizar, já capítulo 3, olha, a gente vai ver Sofonias para hoje. E aqui no capítulo 2, finalize também, pegue uma outra pessoa, peça para que ele leia o Eu ensinei que, para que eles guardem a lição e tudo que foi falado. E aqui no Sofonias para hoje, a gente vai dizer que o problema do pecado é um problema de todos os homens. E isso precisa ser anunciado com coragem e ousadia. É isso que Sofonias faz. Independente de quem seja, se você tem uma oportunidade, denuncie o pecado, denuncie o erro. Chegue para essa pessoa e fale: meu irmão, a Bíblia não apoia. Se te der uma oportunidade, você fala, meu irmão. Diga que a Bíblia não apoia, mas fale com amor. Não use a palavra para matar, para destruir, não. Você vai para o inferno, acabou, não. Você leva lá e diz: olha, conforme a palavra, dá uma olhadinha, o que você está fazendo, o jeito que você está vivendo não está condizente aqui. E olha o que acontece com as pessoas que fazem isso. E você deixa que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo, da injustiça, aí ele que vai convencer. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então você deixa o Espírito Santo trabalhar, mas não se omita. Pregue, fale, mas a melhor pregação contra o pecado é a minha vida, meu. O nosso maior testemunho, sabe por quê? Porque muito mais do que falar é fazer. Então você demonstra para as pessoas: olha, por mais que os que estão à minha volta façam e escarneçam do Senhor, eu escolhi não fazer. Eu escolhi esperar, eu escolhi me guardar, eu não vou pagar na mesma moeda. Pregue com a sua própria vida. E aí você vai ver Deus trabalhando na vida daquele que está vendo, na sua vida também, assim como trabalhou na vida de Sofonias. Aí vamos lá, 3.1. As injustiças nossas de cada dia. Mesmo Sofonias fazendo parte da classe mais alta de Judá, isso não foi impedimento como homem de Deus de exercer seu ministério como profeta, denunciando o pecado, mas também a corrupção vigente. Ou seja, Sofonias mostrou para toda a classe os erros que eles estavam cometendo. Ele não se omitiu, como eu falei lá no início, porque ele era da classe alta, ele não se omitiu para falar para os altos, para os líderes. Ele falou também, como falou para o povo. Então ele pregou para todos, independente de ser seus amigos, ser sua família ou não, ele levou a palavra. Então a gente precisa guardar isso. A gente precisa levar a palavra, seja para quem for. Onde você tiver oportunidade, fale da palavra do Senhor. E aí vamos lá, capítulo 3.2. Esperanças em dias sombrios. Aí a gente pode destacar o seguinte:
Quando a justiça está distorcida, quando o certo é o errado parece ter o mesmo valor, quando os líderes se tornam corruptos e não há quem confiar, o caminho mais fácil e óbvio parece ser o desânimo. Essa é a consequência comum. Muitas pessoas caem nesse erro. Eles observam que o presidente tem erro, que o pastor tem erro, que o bispo tem erro, que não sei quem tem erro, que alguém fez alguma coisa, que alguém que tem destaque, as lideranças que deveriam dar exemplo de comunhão, de perfeição na presença do Senhor, eles têm erro. E aí a pessoa, ao invés de olhar para Cristo, que é o perfeito, não, ele olha para essas situações, aí ele desanima. Ah, por que eu vou fazer se o pastor não leva a sério? Por que eu vou fazer se o presidente também é ladrão? Por que eu vou me manter fiel se as pessoas aqui erram também? Mas Sofonias está dizendo, não deixe o desânimo te abater. Continue fazendo o que Deus espera, porque você é um remanescente fiel. E para você que tem as promessas, não para os desanimados, não para aqueles que desanimam no caminho. Não vai dar para chegar para Deus e dizer, olha, eu larguei de mão, eu comecei a roubar também, porque o presidente roubava, sabe como é que é? E aí, poxa, o presidente fazia, todo mundo pode fazer, o 01 faz, todo mundo por imitação faz, mas o nosso 01 é Jeová. O nosso 01 é Jesus Cristo, ele não erra, então olhe para ele. Se você quer usar essa lógica, olhe para o nosso 01 perfeito, que é Jesus Cristo, o que era, o que é, o que há de vir, aquele que por todas as coisas foram feitas por ele, para ele, por causa dele. Olhe para ele, meu, porque aí você não vai ter desculpa de desanimar porque as pessoas à sua volta estão errando. Se mantenha firme, porque Deus sempre tem o remanescente. Lembra de Elias lá? Ele falou, só sobrou eu, Senhor, não dá mais para mim não. E Deus falou, não, eu guardei um remanescente, ainda tem 7.000 aí que não se dobraram e nem beijaram Baal. Fica firme aí, porque tem mais gente contigo. E eu quero te falar, meu, você não está sozinho na tua fidelidade. Existem pessoas que são fiéis também, mesmo na luta, mesmo no erro, mesmo na decepção de pessoas altas, pessoas do altar, pessoas de liderança fazendo erro. Esses são fiéis, então mantenha-se fiel também, que a recompensa é grande. E aí a gente vai ver, ó, o profeta começa então a vislumbrar um tempo futuro, quando Deus purificaria por meio do fogo o seu povo. A idolatria e a injustiça estavam instaladas na cidade santa. Aí, como eu já falei, Deus vai purificar com fogo. Na hora certa a justiça vai vir, todos serão juizados, todos serão sentenciados, e os que são fiéis permanecerão para sempre com Cristo. Amém? Então vamos avançando. 3.3, confiança nas promessas. Essa certeza deveria ajudá-los a perseverar em tempos difíceis e enxergar com grande expectativa o período que se seguiria ao juízo eminente. Haveria purificação, regozijo, ou seja, uma restauração completa com bênçãos para os habitantes daquela cidade. Como eu falei, eles iam voltar do exílio para reconstruir, aí a gente vai ver nos outros profetas, a reconstrução, os profetas pós-exílio, você vai ver essas bênçãos se concretizando. E aí é onde eu te falo, os países que oprimiam, os idólatras, os destruidores, os que cometiam os erros, a própria classe de Israel, a liderança, os sacerdotes, foram todos destruídos, não existe mais ninguém, mas os remanescentes fiéis estão até hoje lá em Israel. Eles mantiveram fiéis, é isso que a gente precisa entender. Ele está falando aqui nossa receita. Olhe para a recompensa, não olhe para as dificuldades. Mantenha-se fiel nas bênçãos que Deus vai nos dar. Destaque isso na sua aula, para que o povo não desanime. Porque é muito fácil ouvir, não vou mais à igreja porque não sei quem não vai. É muito fácil ouvir, eu não faço mais porque alguém fez errado. Mas a gente precisa crer nas promessas, porque Jesus diz que é aquele que permanecer fiel, aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida, é aquele que chegar no final, meu. Não é para aquele que para no meio do caminho, não é para aquele que desanima, aquele que cansa, é para aquele que se mantém fiel ao Senhor. Diante das dificuldades, diante das lutas, lembra lá no início? Busque, corra para perto do Senhor, porque Ele vai te esconder, vai te guardar e vai te abençoar no momento certo.
E aí a gente finaliza a lição, você peça o aluno para ensinar, para ler aqui o ensinei que. E aí aqui tem um resumo que eu gostaria de destacar para os irmãos, que você pode levar para os alunos no final, ao dizer que o livro ele se apresenta e se aplica nos dias de hoje como? Nós precisamos nos examinar constantemente, buscando o quê? Santidade, humildade e arrependimento, a fim de estarmos próximos e prontos ao dia do Senhor. Ou seja, resume o livro de Sofonias para o teu aluno dizendo que todos os dias o cristão fiel precisa se examinar. E se ele tiver com a mancha, se ele tiver com rasgo, se ele tiver com pecado nas suas vestes, ele precisa buscar o Senhor, lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que quando o dia do Senhor chegue, as suas vestes estejam sempre limpas para a honra e glória do Senhor. Amém? Então guarde isso no teu coração. A gente tem aqui como curiosidade que você pode levar para os seus alunos. Dizer que o livro de Sofonias é considerado como resumo das profecias bíblicas ao mostrar o agir de Deus. Ou seja, ele resume perfeitamente. Para os pecadores, juízo. Mas para os pecadores arrependidos, tem misericórdia, bênção, promessa, restauração e acompanhamento de Deus, cuidado de Deus para vencer as consequências, as dificuldades do pecado traz, mas Deus passa com a gente. Então esse é o resumo. Para os pecadores vai vir o juízo. Não adianta correr, não adianta achar que não vai vir, que está tudo bem. Na hora certa Deus pega, na hora certa a conta chega, no momento certo você vai ver com os teus olhos a recompensa dos ímpios. Amém, meu irmão? Então guarde isso, esse é o resumo. Para os pecadores, juízo, e para os pecadores arrependidos, teremos misericórdia, bênção, paz e a cidade santa nos guardando. Lembre-se disso, fale para o seu aluno, destaque para ele na aula, guarde e mantenha-se firme nas promessas, como aquele hino, firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sigo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Jesus disse que um dia ele vai vir nos buscar, um dia ele vai nos dar a coroa de vida, um dia ele vai nos recompensar pela nossa fidelidade lá no céu. Mas aqui nessa terra, os fiéis também ganham bênçãos para a honra e glória do Senhor. Então, essa é a pré-aula, é o que eu destacaria, é a aula que eu faria para os alunos. Se você quiser seguir, tenha isso como sugestão. E assim, nas próximas aulas eu vou tentar encurtar mais o vídeo, falar um pouco mais rápido, porque hoje ainda fiz a introdução, demorou mais um pouquinho, mas é bênção, meu irmão. Que Deus possa te abençoar, que você possa assistir esse vídeo e você dê uma boa aula, que Deus te abençoe, que seus alunos aprendam, que a palavra do Senhor caia em terra fértil lá e vá dando frutos para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Se durante a semana você tiver alguma dúvida, quiser falar, nos procure. Procure a minha, a Fernanda, a Thaís, a Vanessa, somos os superintendentes da escola. E a gente vai procurar te ajudar. Nos procure durante a semana para que você tenha uma aula abençoada. Quanto mais você buscar, quanto mais subsídio você tiver, mais fácil é para ensinar, para falar para o povo. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa receber essa pré-aula aí da melhor maneira. E vamos em frente que Jesus vai vir nos buscar. Mantenha-se fiel, guarde no teu coração. Ele vai nos levar para um lugar melhor. Vai valer a pena esperar, vai valer a pena lavar a veste, vai valer a pena nos dedicar ao Senhor, renunciar ao pecado, porque na hora certa a recompensa chega. Amém? Deus te abençoe.